Boa tarde a todos. A gente vai iniciar com a aula de zootecnia, aula 8, sobre avicultura. A gente vai falar sobre as doenças das aves. Primeiramente, sobre biosseguridade, a gente precisa de ter, controle dessas doenças. Através do quê? Através das medidas sanitárias, que são séries de ações que visam eliminar o agente causador da doença e evitar a contaminação das aves sadias. E as medidas médicas, que consistem na terapia ou profilaxia relacionada à doença, como vacinação, medicação, entre outras coisas. A biosseguridade, então, é o conjunto de práticas ligadas ao isolamento, higiene e vacinação com o objetivo de manter os criatórios avícolas livres de doenças. O isolamento consiste, então, quando a criação avícola, deve ter acesso restrito de pessoas e animais e outras aves, evitando que agentes infecciosos penetrem no criatório. E a higiene é uma prática capaz de reduzir a quantidade de micro-organismos no ambiente da ave. Então, deve-se fazer a limpeza e desinfecção do aviário logo após a remoção do lote. E ter um período de incubação, Muitas vezes, durante 2 semanas, pode reduzir os problemas. E a vacinação, que é impedir a multiplicação do agente infeccioso, protegendo a ave de desenvolver a doença. O programa de vacinação pode variar de acordo com as necessidades e com a região da granja. Então, a vacinação, ela pode ser através da água, quando você dá água para a ave beber, ocular, quando você pinga no olho, por meio de aerosol, pode ser também colocado na membrana da asa, por injeção, também intramuscular e subcutânea, e via embrião, também conhecida como em ovo. Os cuidados, que se deve utilizar quando se dilui a vacina na água é que tem que se utilizar um inibidor de cloro. E alguns minutos antes de oferecer a vacina na água, tem que deixar a ave desenvolver um pouquinho de sede para ela beber toda a vacina. Então, aqui são alguns equipamentos, alguns recipientes para diluição da vacina, e você coloca lá no bebedouro da ave. Aí nós vamos introduzir as doenças das aves. A primeira é a anemia infecciosa. É conhecida como anemia infecciosa das galinhas. A transmissão é viral. Os sintomas anemia, aplasia da medula óssea e imunodepressão. Provoca um crescimento pobre e irregular nas aves, como aqui na figura. A maior susceptibilidade é nas primeiras 3 semanas de vida e o período de incubação 10 a 14 dias. As matrizes, elas geralmente não demonstram sinais clínicos, mas elas transmitem o vírus ao ovo. E as matrizes devem ser vacinadas entre 16 e 18 semanas antes do período de postura. A doença de Newcastle, também transmitida por vírus. Alguns sintomas como tosse, espirros, paralisia dos membros, torcicolo, mortalidade elevada, queda na produção e aparecimento de ossos sem casca, provoca infecção tanto no sistema digestório, no respiratório e no neurológico. O período de incubação é de 2 a 15 dias e a prevenção pela vacinação, a desinfecção do galpão, evitar visitas, caixas e equipamentos de outras granjas e a criação de lotes de mesma idade. Outra doença é a bronquite infecciosa das galinhas, a transmissão também pelo vírus, os sintomas espirro, diarreia e ovos com casca mole, provoca infecção no sistema respiratório, renal e reprodutor. Os pintos são mais suscetíveis e têm maior mortalidade, apesar de ocorrer também nos adultos. O período de incubação é de 1 a 11 dias e a prevenção é vacinação e medidas sanitárias. A doença de Gumboro também é transmitida por um vírus, conhecida também como
doença infecciosa da bursal. Os sintomas, as aves ficam pálidas, desidratadas com hemorragia no tecido subcutâneo. Aqui, hemorragia ó, na coxa, na sobrecoxa. Comum em aves de 3 a 10 semanas, período de incubação de 2 a 3 dias. E a prevenção e vacinação em pintos e medidas de prevenção nas matrizes. A doença de Marek, a transmissão também é por vírus, causa paralisia simétrica, ou seja, de um lado, né? Ou de um ou mais membros, pode ocorrer dificuldade respiratória e dilatação das culturas. Alterações celulares, que acarretam um crescimento exagerado das células. Aqui, ó, tem algumas figuras mostrando essas alterações celulares. É comum em aves jovens de 1 a 16 semanas. O período de incubação varia de 3 a 4 semanas, pode ser também até alguns meses. E a prevenção é a vacinação em pintos de dia e medidas sanitárias. Também temos a bulba aviária, também conhecida como varíola aviária, pipocas ou caroço. Ela é transmitida pelo vírus. Os sintomas são erupções na pele, provoca lesões nodulares de tamanho diferente, coloração variando de rosa a cinza escuro. O período de incubação é de 4 a 10 dias. A prevenção e vacinação nos pintos de um dia e também nas aves adultas. Os cuidados, né, que não devem, as aves que estão botando, elas não devem ser vacinadas. Também temos a síndrome da cabeça inchada, ela é transmitida também pelo vírus. Os sintomas: espirro, conjuntivite, aumento de volume nas regiões periorbitárias, que são essas regiões aqui, ó, superior da cabeça e inferior da mandíbula. As aves ficam pelos cantos, apáticas e não reprodutoras, observa torcicolo. Afeta o sistema respiratório, causando edema de cabeça e face em aves jovens e adultos. O torcicolo com perda de equilíbrio. O período de incubação é de 4 a 6 dias. A prevenção, medidas sanitárias e uma melhor ambientação. Também temos a salmonelose, que é transmitida por uma bactéria do gênero Salmonella. As aves apresentam dificuldade respiratória, diarreia branca, articulações aumentadas de volume, torcicolo e paralisia. O período de incubação é de 3 a 10 dias. E a prevenção, controle sanitário nas granjas, nos abatedouros e no armazenamento desses produtos. E essa bactéria é transmitida para o homem, né? Pode causar infecção alimentar. A coriza infecciosa, também pela bactéria. Os sintomas: espirro, secreção nasal e ocular do tipo catarral e inchaço facial. Pode ocorrer uma diminuição na produção de ovos e no consumo de ração. Provoca essa inflamação catarral na mucosa e das vias aéreas respiratórias. E aqui a gente pode observar essa inflamação catarral, né? E os seios faciais aumentados. O período de incubação é de 1 a 5 dias e a prevenção, higiene, isolamento e vacinação. Também nós temos as verminoses, que são causadas por endoparasitas, os nematóides e os cestoides. Os endoparasitas é quando ocorrem dentro, né, do organismo do animal, provocando consumo, né, de nutrientes e minerais. Aí os sintomas: palidez, fraqueza, diarreia, queda na produção de ovos e ganho de peso. Provoca, traumatiza, né, os tecidos, causando lesões. E a prevenção é o uso de vermífugos. Os ectoparasitas, como os piolhos, ácaros, algas é um tipo de carrapato e carrapatos. Os sintomas: anemia, queda da produção de ovo e de peso, descamação e depenamento na região afetada, inquietude e até a morte da ave. Afeta a produção de ovos e torna as aves suscetíveis às outras doenças. A prevenção é a higiene, pode também ser utilizado inseticidas. A coccidiose, transmissão por um protozoário do gênero Eimeria,
Os sintomas: as aves ficam pálidas com queda na produção, diarreia aquosa ou sanguinolenta e penas eriçadas. A prevenção são as medidas de biossegurança, né, que a gente já falou, médicas e sanitárias, e também pode-se utilizar drogas anticoxidianas. E, por último, o raquitismo, que é uma doença metabólica que ocorre por falta de minerais, como principalmente o cálcio e o fósforo. Ela pode ocorrer devido à pouca ingestão desses minerais ou por problemas metabólicos, como desequilíbrio nutricional, endócrino ou fisiológico. A planta, gente, a planta não sai da minha cabeça. O animal ele não consegue absorver esses nutrientes. Ocorre nas 2 primeiras semanas de vida, principalmente. Os sintomas é retardo no crescimento, ossos e bicos moles e flexíveis, tem dificuldade em se locomover, suas articulações são aumentadas, e a prevenção é a suplementação desses minerais. Então, os exercícios estão lá no Google, essa aula é rapidinho. Partiu economia.